A paz do Senhor, bom dia. Bom dia. Belíssima quinta-feira, dia 9 de setembro de 2021. Que a paz bendita do Senhor esteja sobre a sua vida. Obrigado aí pela turma que já está online, né? Não deixe de se inscrever no nosso canal YouTube, de compartilhar, de deixar seu like. E nós agradecemos carinhosamente a presença de todos, a participação de todos, né, na nossa boa palavra número 271. Que o Espírito Santo nesta manhã possa te enriquecer, te fortalecer, que o Espírito do Senhor possa encher os vossos corações. Nós vamos desde já iniciar o nosso momento da palavra. E eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 5. Carta ao apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, capítulo 5, a partir do verso 22. Nosso tema de hoje é casamento, a relação perfeita. Depois você vai ver isso aí no próprio Facebook. Eu quero mandar um abraço aí para a turma da Rádio GV Gospel. Quero mandar um abraço para a turma do YouTube, né? Os irmãos aí que têm nos apoiado, têm nos dado força. Casamento, a relação perfeita. Então, Efésios capítulo 5. Vós, mulheres, sujeitai a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como Cristo também é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também vós, mulheres, sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como Cristo também amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como seus próprios corpos. Quem ama sua mulher ama a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois numa só carne. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito da igreja de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Amém. Amém? Eu não sei se tem alguém aí pensando que agora o pastor vai pegar pesado sobre a questão do casamento. Não é isso não. O nosso tema, casamento, a relação perfeita. É lógico que o texto aqui, o apóstolo Paulo está fazendo uma metáfora preciosa. Entre as metáforas da Bíblia, essa é uma edificante, muito preciosa. Ela não pode ser vista só de um lado, só de um prisma, só do prisma da relação marido e mulher, de casamento, né? Mas a metáfora aqui é o seguinte: Paulo pegou a metáfora do casamento perfeito, casamento dentro dos padrões da vontade de Deus, e é óbvio, é lógico que há um propósito também do Espírito Santo em que os casais cristãos entendam que o propósito de Deus é que o casamento caminhe nesse padrão apresentado aqui pelo apóstolo Paulo na carta aos Efésios. Só que é complicado porque o casamento entre o homem e a mulher, o casamento, ele requer, né, algumas atitudes, ele exige algumas atitudes
E o casamento por si só já traz a ideia de parceria. Uma pessoa sozinha não mantém um casamento, tem que ser o casal. O texto está falando sobre isso. Tem que haver comprometimento, responsabilidade de ambos. O marido ele quer fazer do jeito dele. Não vai haver casamento, não vai haver felicidade, não haverá prosperidade no casamento. A esposa quer fazer do jeito dela, do jeito que ela acha, quer viver do jeito que ela quer. O marido quer viver do jeito que ele quer. Aliás, nesse caso, nem a bênção de Deus tem, né? Porque o casamento foi o pastor que fez. Isso não importa muito. É lógico que a bênção do pastor, da igreja é importante, mas a responsabilidade da bênção no casamento é de ambos. Porque o casamento, na verdade, a gente fala de ambos no sentido humano, homem e mulher. Mas o casamento, na verdade, ele não é entre duas pessoas, ele é entre três pessoas. Como assim, pastor? Você está falando de poligamia, né? Não, de bigamia, não é isso não. O que a gente está falando aqui é no sentido real e espiritual do casamento cristão. O casamento cristão não vincula duas pessoas, vincula três. A terceira pessoa é a pessoa bendita de Cristo. Não existe um casamento cristão se Cristo não estiver nele. A questão do jugo desigual é isso, é um casamento onde Cristo não está presente nele. Esse casamento ele tem tudo para não dar certo. Me lembro agora de um pastor amigo quando ele disse que o casamento é um projeto de Deus que foi feito para dar certo. Deu errado, está dando errado em muitos casos por causa do pecado, mas é um projeto para funcionar, né? A igreja que já é um projeto, né, bem difícil, porque é a reunião de muitas famílias, de pessoas completamente diferentes, né? E a igreja dá certo. Eu estou falando da igreja triunfante, da igreja de Cristo, da igreja do Senhor. Essa não dá errado de jeito nenhum, não tem nada que faça a igreja de Cristo dar errado. Então vamos ao nosso tema? Nós já lemos o texto aí, Efésios de quinto capítulo, do versículo 22 ao versículo 32. Então vamos lá. Veja bem, dos versos 22 ao versos 24, aparece aí, olha, e você vai notar que são apenas 3 versos. O resto do capítulo ou do tema aqui, né, ou seja, do versículo 24 até o versículo 29, fala sobre a responsabilidade do marido. Então, não é conjecturando não, porque o objetivo do apóstolo Paulo ao escrever este texto, escrever essa parte da carta sobre o casamento, ele está falando do casamento entre Cristo e a igreja. É uma metáfora. Ele fala do casamento, né, da intenção de casamento, do casamento cristão, como deve funcionar, como deve ser. Meu casamento é cristão. A mulher é submissa ao marido? Não. Então não é casamento cristão. Se não é casamento cristão, não tem a bênção de Deus. Pastor, mas eu conheço casais que não cristãos que vivem bem. Não vive. Não tem a bênção total de Deus, não. Pastor, isso aí é polêmico, tá? Então tudo bem. Mas vamos ao nosso ponto aqui, porque nós não estamos tratando de casamento também, não. Não é do casamento humano, não. Estamos falando de casamento aqui entre Cristo e a igreja. O casamento perfeito, o casamento que nós estamos falando aqui, que é a relação perfeita, é Cristo. Cristo e a igreja. Do verso 22 ao verso 24, o apóstolo escreve o seguinte: Vós mulheres, sujeitai a vossos maridos como ao Senhor. O que o apóstolo Paulo está querendo com isso? O que ele queria dizer? E nos versos 23 e 24, ele explica, ele dá o porquê, ele dá a razão porquê, né? Que a mulher aqui, que é a igreja, tem que ser submissa ao Senhor. Aqui entra o X da nossa questão, começa o mérito da nossa questão. A responsabilidade de nós como igreja, a submissão. O que é submissão ou sujeição? No dicionário nós encontramos 2 definições. A primeira definição de sujeição é de subordinação, no sentido de escravidão. Ou você faz, ou você faz. Ou você faz, ou você está encrencado. Você está
numa situação, porque aí, se você não faz do jeito que os mandamentos do seu líder impõem, você é passivo até de pena. E não é nesse sentido que a Bíblia aponta. A Bíblia aponta ou define a submissão como disposição em amor de sujeitar, no sentido de respeitar e de honrar. Ou seja, tanto a esposa, né, a esposa mulher mesmo, como a mulher igreja, ambas têm a responsabilidade de elas só conseguirão se submeter. Cristo, por exemplo, a igreja, um crente só se submete a Cristo se ele estiver envolvido no amor verdadeiro do Senhor. Tem gente que briga na igreja, tem líderes, né? Às vezes a própria pessoa da liderança falou: pastor, mas fulano não quer fazer. Pastor, fulano, meu irmão, só faz quem tem Cristo. Só se submete, porque olha bem, a palavra submissão que significa o seguinte, também na prática. A pessoa a submeter é o ato da pessoa em amor promover o bem-estar do seu líder, no caso aqui, de Jesus, do nosso esposo, que é Jesus, né? Ele é o esposo da igreja. A igreja, ela promove o bem-estar, ou alegria no coração, ou a boa relação com Jesus através do amor. E engraçado que Jesus é amor. Não é assim que João definiu Deus? Deus não é amor e Jesus não é Deus? Então Jesus é amor. O Espírito Santo está em nós para manifestar, para dar testemunho deste amor e fazer este amor funcionar em nós e dominar todos os nossos sentimentos. Todo mundo acha que sentimento, geralmente quando eu falo, o que é amor? Amor é sentimento. Amor não é sentimento. Amor é Jesus. Ele presente, ele então domina. Em particular, ele domina todos os sentimentos. Por que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela consegue perdoar o outro que ofende? Ela consegue ter compaixão do outro que lhe fez mal. Isso é muito bonito, isso é muito importante. E a igreja como esposa, a igreja triunfante, ela é submissa a Jesus. Por quê? Porque ela ama. Então, mas o crente fulano de tal, gente, não se ocupe com isso, com essas coisas. Só vai obedecer, só vai submeter, só vai se sujeitar a Jesus aqueles que têm o Espírito Santo morando na sua vida, ou que tem Cristo morando na sua vida, na pessoa bendita do Espírito Santo, ou tem o Espírito do Filho, ou tem o Espírito de Cristo morando e atuando na vida dele, né? Como pastor, eu já tive muito problema. Meu Deus, eu fiquei, às vezes, ia para casa triste. Meu pai, o que está acontecendo? A gente faz, a igreja tem fulano, não é a igreja toda, sempre é alguém, é um grupo, né? Fulano não ouve, parece que está contra, tudo que a gente faz vai contra, a gente faz um projeto, a pessoa não entra, e aquele negócio todo. Meu irmão, hoje eu tenho um consolo. Eu passo a ter pena dessas pessoas, elas estão na igreja, mas a igreja não está nelas. Eu estar na igreja não é o suficiente, a igreja precisa estar em mim. Casamento é a mesma coisa de casamento. O marido faz tudo para ser um bom esposo, mas se a esposa não se ater, não entender, não estiver compromissada em amor e não se submeter, ele não vai conseguir. É assim que funciona a coisa. Eu só posso ter um bom relacionamento com a minha esposa se ela me amar e me submeter a mim, não é ser minha escrava, não. Ela promoveu o meu bem, assim como em amor eu tenho que promover o bem dela, como nós vamos falar logo a seguir. Vamos falar logo à frente aqui. Essa disposição em amor, sujeição, a pessoa faz carinhosamente, faz afetivamente, ela faz com o coração aberto, ela faz o melhor, ela faz tudo para servir, para agradar, para dedicar. E é lógico que a submissão, ela impõe. Ela arrasta consigo, ela traz consigo a questão do carinho, da atenção, não é? É impossível uma pessoa se submeter em amor e ela ser grossa, ser mal-humorada, né? No mesmo momento do mau humor, ela procura, né, ajustar, ajeitar o vocabulário para não ferir, para não magoar
o coração, a sensibilidade do outro. Por isso que o casamento entre Cristo e a igreja é uma relação perfeita. Às vezes a igreja não está muito bem espiritualmente, às vezes né, nós estamos vendo aí, saindo aí, eu creio saindo da pandemia, né? E talvez preparando até para um problema maior na frente, mas a igreja durante a pandemia e tal, é lógico que os que se evadiram é porque não estavam submissos. Porque quem está submisso a Cristo, quando a igreja triunfante, quando ela, pelo fato dela estar submissa a Cristo, significa que ela não tem problemas. Os problemas que lhe acometem não causam desconforto, mas não leva ela ao desespero, a desistir. É igualzinho no casamento secular. Quando vê que o negócio tá ruim, que não dá mais, vão divorciar, vão separar, você vai para um lado para o outro, mas com a igreja isso não acontece. Não existe essa ideia de divórcio entre Cristo e a sua igreja. Aqueles que o Pai me dá, vem a mim, o que vem a mim, de maneira nenhuma sarei fora. Casou com Jesus, foi justificado, passou pela cruz, acabou. Está casado, não existe divórcio. O Senhor não divorciou, já divorciou uma vez, né, no passado, de acordo com Isaías 50, mas isso aí não é conversa para hoje, isso é um tanto complexo. Mas não existe esse negócio de divórcio entre Cristo e a igreja. Porque também não existe problema entre Cristo e a igreja. A relação é perfeita. É o que a proposta que Deus fez para Adão no Éden. Jesus agora vai e confirma essa promessa com a gente, conosco, com os eleitos. Ele confirma essa promessa, esse contrato, esse comprometimento que Jesus tem conosco. Ele está confirmado, ele está firmado e confirmado na própria palavra do Senhor. Por quê? Porque a salvação ela depende de Cristo. Não veio divórcio, é pela graça por isso. Ela não depende em princípio de nós, de nenhum ser humano. Nenhum ser humano é salvo porque fez por merecer. Nós somos salvos porque fomos alcançados pela graça salvadora. Isso é muito interessante, isso é muito edificante. Então, nós nos submetemos a Cristo. Eu fico pensando, tem dia domingo lá, domingo passado mesmo, um grupo bom na igreja, a turma está voltando, tem gente voltando. Quem não voltou está cedendo lugar para quem? Para gente nova que está chegando na igreja, né? A gente está vendo que pessoas estão começando a frequentar a igreja, pessoas que a gente não conhece, começando a chegar gente nova na igreja, né? É Deus, né? Eu sempre digo que sempre vem 2 barcos cheios, mas fica só os 153, o resto volta. A igreja sempre foi assim, entra e sai, mas sempre tem desse grupo que sempre vem, dos 2 barcos cheios, fica 153 peixes bons. O resto vai ter que voltar, vai ter que sair mesmo. E então nós estamos agora naquele tempo de que tá vindo 2 barcos cheios. É tempo de pesca, é tempo de evangelização, é tempo... Só estou falando isso aqui, abrir esse parênteses para vocês entenderem. Que os que são dele estão firmados na rocha, não caem, não vão cair, não vão desanimar, não vão apostatar, não vão abandonar a fé, porque o comprometimento, o relacionamento é perfeito. A relação entre Cristo e os escolhidos é perfeita. Não tem como separar, não tem como separar Pai, Filho e Espírito Santo, não tem como separar espírito, alma e corpo, senão porque o ser humano morre. Então, como nós ressuscitamos, fomos ressuscitados em Cristo e fomos reconciliados com Ele, então a nossa submissão é algo legítimo, é algo real. Então eu estava olhando domingo passado, como eu estava dizendo, o que traz essa gente aqui na igreja? Para me ouvir não é. Para ouvir uma palavra não é. O que traz essa pessoa, a motivação dessas pessoas que nem a gente conhece aqui na igreja, como os irmãos antigos da igreja, os que são fiéis, permanecem firmes, sabe o que é? É o amor de Cristo, é o Espírito Santo agindo e trabalhando na relação, é Ele quem trabalha a relação, assim como no casamento, marido e mulher, no casamento secular, o Espírito Santo tem que estar presente para manter a unidade, para manter a boa relação, para manter a boa vivência,
A igreja, como esposa, idem, é a mesma coisa. Então nós temos a responsabilidade, como igreja do Senhor, de prestar atenção neste detalhe. Qual o detalhe? Da nossa submissão, do respeito, da honra. Aqui entra louvor, entra adoração, entra a oração, entra a leitura da Bíblia, entra o trabalho. Eu não quero participar dos ministérios da igreja. Não, meu irmão, não faça isso, não faz isso, não faz isso. Nós temos que agradar a Cristo, nós temos que agradar o esposo, nós somos chamados. É só você ler João 15,16. Eu vos escolhi e vos designei para que vades e dê fruto. O que alegra o coração do Pai? Almas. Você não faz parte do grupo familiar de crescimento ou do ministério de evangelismo da sua igreja, meu irmão? Corra! Você não é porque o pastor está pedindo, ou está mandando, ou está ordenando, não é porque é o sistema da sua igreja, não faz isso por causa do sistema, faz isso porque você tem uma relação, você está vinculado a Cristo, você está preso em amor nesse Jesus que é grande e maravilhoso. Esta é a razão da sua alegria, esta é a razão da sua vida, é isso que te alimenta, que te sustenta, como nós vamos ver aqui a seguir. Dos versos 25 ao verso 29, nós falamos aqui da responsabilidade da esposa, da igreja com o esposo. Agora de Cristo com o marido, olha o que ele fez. De sorte vós, maridos, amai vossas mulheres como Cristo também amou a igreja e assim mesmo se entregou. Olha, não é a ela. Olha a preposição aqui. Assim como ele se entregou a ela, por ela e não a ela. É diferente, a preposição aqui muda tudo. Vou repetir. Vós marido, amai vossas mulheres como Cristo também amou a igreja. Como que Cristo amou a igreja? Se entregando por ela, no lugar dela. Ela estava condenada. Me lembro agora da profecia de Oséias, né? Foi lá, casou com a prostituta, trouxe a prostituta abandonou, saiu fora, foi embora. Você contando a história da primeira igreja que é Israel, da segunda igreja que é Israel e de nós que somos a terceira igreja. Porque a primeira igreja é a igreja perfeita, que é a igreja do Éden, né? A igreja é perfeição só no caráter, a igreja é perfeita no caráter. Hoje nós somos a igreja perfeita em essência, espiritualmente. Então a história de Osés foi essa, agora a ordem de Deus para Osé foi, agora vai lá e compra, porque se comprando ela não pode ir embora. Você está entendendo bem? A lei formou a igreja, Israel, a primeira igreja, ou nós somos a sequência, nós somos a Israel espiritual de Deus. Então o que aconteceu? Aí quando veio Cristo e nos comprou, que Israel, Osé tipificava Cristo nessa profecia. Quando Cristo veio e nos comprou, agora não tem jeito de ir embora mais. Não tem divórcio. O nosso casamento aqui agora está feito. Por quê? E como assim? Porque ele se entregou por ela. Ele pagou com o seu sangue a nossa redenção. Nós somos remidos porque ele se entregou. Ele deu a vida dele. Assim como o marido secular deve dar a vida dele pela esposa. Como assim, pastor? Ele tem que deixar de viver os seus caprichos, as suas vontades, para fazer a vontade da esposa quando a esposa é submissa a ele. Porque às vezes a esposa também não é submissa porque o marido também não se entregou por ela. Neste caso do marido, do casamento secular, o marido tem que se entregar por ela a Cristo. Cristo não se entregou como sacrifício para nos resgatar? Então o marido cristão ele tem que se entregar a Cristo para resgatar a esposa, para que o casamento dele seja no Senhor. Sendo no Senhor, aí a esposa tem o comprometimento, a responsabilidade de se submeter a ele em amor. Às vezes o marido não é um bom cristão, está na igreja, mas não é um bom cristão, é aquele camarada grosso, abrutalhado, não tem um carinho, não tem um... né? E obviamente, como sacerdote, ele ensinou a esposa a fazer isso, então depois está encrencado e não tem como resolver. A culpa não é do Senhor se o casamento está errado, a culpa é de um dos cônjuges ou do casal quando o negócio está arruinado. Quer dizer, não há um respeito, não há um comprometimento. Com Cristo foi diferente. Ele se entregou. Então o marido que ele quer ter a casa abençoada, que ter a família abençoada, ele tem que se entregar a Cristo pela esposa. Tem que se entregar a Cristo. O marido que não é sacerdote cristão,
ele arrasa com a casa dele, arrasa com a família dele. E a culpa sempre vai ser do marido. Porque tudo começa, a autoridade, o poder está nas mãos dele, não para escravizar, não para ser um ditador, mas para exalar o amor, para transmitir o amor, para transmitir a palavra. O marido é o primeiro evangelista da casa, assim como Cristo é o evangelista da igreja. É o evangelista por excelência da igreja. Vamos continuar que você vai entender melhor. Ele se entregou por ela, pela igreja. Então, fica entendido aqui. Então vamos entender como que foi essa entrega. Qual é o resultado, na verdade, dessa entrega? No verso 23 nós temos: fruto dessa entrega de Cristo por nós na cruz, né, veio a justificação, e a justificação veio então promover uma série de coisas que eu quero fazer menção aqui, porque está no texto. No primeiro, né, justificado, uma vez justificado, ele entregou, somos justificados, então veio a santificação, ou a graça santificadora. Olha o que o marido está fazendo pela igreja triunfal, pela igreja que vai subir, pela igreja que vai ser arrebatada, pela igreja que se submete a ele, a santificação. Verso 26 fala também da purificação. Olha, nós somos santificados, nós somos purificados. A glória, no verso 27, vem a glória de Deus se manifestando em nós. E aí, por estas e outras ações, ou pela manifestação dos atributos pessoais de Cristo, porque olha o que acontece no casamento. Está no verso 32 que o marido e a mulher são os dois em uma só carne. Se é uma só carne, um transmite para o outro. Na casa, o marido transmite para a mulher o caráter dele. Cristo está transmitindo para nós o caráter. Vem a santificação, vem a purificação, vem a glória dele em nós. Olha bem, o que Cristo está fazendo? Enquanto nós nos submetemos, ele glorifica o nome do Pai em nós e nos conserva sem mancha, nada, sem mancha no sentido de incontaminados. Nós não somos incontaminados, o mundo não pode nos contaminar. Se você vê um crente se entregando ao pecado, ele não está na graça. Eu tenho um pouco de medo desse termo, caiu da graça. A Bíblia nem usa muito esse termo, essa expressão nesses termos que nós entendemos. Ah, fulano caiu da graça. Cair da graça para mim é um negócio meio estranho. Certo? Porque se Cristo, aquele que o Pai me dá, vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, como cair da graça? Então eu fico meio com o pé atrás nisso aí. Mas sem mancha, então o crente ele não pode se contaminar. Nós não temos o direito de nos contaminarmos com o mundo. Fomos chamados para sermos conforme a sua imagem. Imagem que é a imagem do Filho. Nós temos a imagem do Filho em nós, a imagem do Pai através do Filho em nós. O Espírito Santo está formando o nosso caráter, a nossa personalidade. As coisas do mundo, nós não podemos ser atraídos mais pelas coisas do mundo. Nisto vem a glória de Deus manifesta. Então o Espírito Santo está cuidando de nós para que nós sejamos perfeitos, sem mancha, incontaminados, sem ruga, sem deformidades. Olha, é o termo físico, outra metáfora dentro da metáfora. É um termo físico para significar que o pecado, que a vida, que o sistema, ele não pode mais nos estragar. Adão, ele perdeu a imagem e semelhança quando ele pecou. Nós não podemos perder mais a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, a figura de Cristo, ela não pode ser deformada. Então nós não podemos ter rugas. Ou seja, o povo de Deus não envelhece espiritualmente. Não é a questão porque não existe porque a vida de Deus ela é eterna, ela não tem tempo, que significa que nós também já estamos vivendo uma eternidade da nossa vida em Cristo. Nós estamos vivendo uma eternidade de Cristo, a eternidade de Cristo já está engendrada em nós. Por isso que a expressão, nós não morremos, nós passamos dessa vida para a vida eterna. Porque a vida eterna já está marcada, é uma marca da nossa existência neste plano de vida, porque nós somos justificados, fomos comprados justificados conforme a vontade do Senhor. Então sem ruga, sem deformidades, santas.
Lá em cima falou que no versículo 6 que nós estamos no processo da santificação. A alma está no processo da santificação, ou seja, a vontade e as emoções, o coração, e o corpo que é santificado por essa transformação, aguardando a ressurreição do corpo no arrebatamento da igreja. Acho que todo mundo aí entende isso. E santa, ou seja, porque no sentido de separado, de peculiar. Eu não posso me envolver com tudo. Eu não posso fazer tudo que todo mundo faz. Nós não podemos ter o desejo de fazer tudo o que todas as pessoas fazem. Nós não podemos, porque nós não precisamos disso. Nós não precisamos fazer, nós temos que fazer igual todo mundo. Aliás, nós somos diferentes. Todos nós somos diferentes, tá certo? Diferentes no sentido de que somos santos. E, por último, no verso 27 ainda, perfeito. A igreja é perfeita porque Cristo é perfeito e Ele está vivendo em nós. E a perfeição dele está acontecendo na nossa vida. Ah, pastor, mas se o crente erra, tá? A perfeição na relação, a relação já é perfeita. E por esta relação, perfeição nesta relação, nós estamos sendo aperfeiçoados na pessoa bendita de Cristo. A relação é perfeita, aparece como perfeito no verso 28, quando Paulo diz assim, maridos, assim os maridos devem amar suas próprias esposas como seus próprios corpos. Cristo ama a igreja como ama a si mesmo. Simplesmente maravilhoso isso. Porque quem ama sua mulher ama a si mesmo. Eu falo sempre na igreja, né, em curso de casais. Cristo só está num casamento secular, um casamento dos irmãos, certo? Se estiver dentro do padrão, desse padrão principalmente de Efésios 5, do Salmo 127 e do Salmo 128, né? Que a gente junta as ideias aqui nesse texto. A outra é, marido que anda gritando com a esposa, que anda dando uma resposta, isso não é, Deus não está nisso não, isso não é casamento não. Esse casamento não tem a bênção de Deus. Então como é que eu vou fazer? Os dois têm que se converter se forem crentes. Se um for, ele tem que evangelizar o outro que não é, para que haja, porque tem que haver uma conciliação, tem que haver uma unidade. Porque o marido e a mulher, o casamento secular só é cristão quando há essa unidade. Ah, pastor, então eu não vejo. Tem casamento na igreja de gente que vive um casamento dentro desse sistema de conciliação. Eu conheço, você conhece, nós conhecemos, com certeza. Porque não é porque a maioria está dando errado porque está havendo falta de respeito à palavra de Deus. Já com Cristo e a igreja, isso não acontece. A igreja ama o Senhor. A igreja do Senhor, os que estão selados para a vida eterna, amam o Senhor. No verso 29 vem então, já começa do verso 29 ao verso 30, vem o fechamento. Do verso 29 ao verso 32, vem o fechamento aqui do nosso tema de hoje. Na relação perfeita. Cristo ama a igreja como ele ama a si mesmo, como ele ama o seu próprio corpo. Amém? Assim como nós, maridos, devemos amar nossa esposa, para que elas se sujeitem a nós no amor, não que sejam escravas, mas que sirvam a nós como nós já, porque olha a ideia, por que o marido deve amar a esposa? Porque em amar, o amor ele promove o quê? Trabalho, serviço, bem-estar. Se a esposa se submete em amor, como resultado, como ligação deste amor, ela vai promover o bem-estar do marido. Quando que a igreja alegra o Senhor? Quando ela adora, quando ela trabalha, quando ela cumpre, quando ela respeita, quando ela faz a vontade de Cristo. E isso alegra o coração dele. Isso é relação. Louvar é relação. Quando a igreja está no momento de louvor, é momento de relação. Tem gente, por isso que não pode brincar no momento de louvor, por isso que não pode levar a coisa, empurrar a coisa na barriga, não. Temos que ter comprometimento, respeito. Tem que ser no Espírito Santo. Pelo Espírito Santo, é o Espírito Santo que mantém a nossa relação, essa perfeição da nossa relação, assim como ele mantém no nosso casamento, na nossa relação, né, marital, na nossa relação conjugal. Mesma coisa, né? O padrão, né? Os princípios são sempre os mesmos, não mudam. Tanto na relação Cristo e igreja, como na relação você e sua esposa, ou você e seu marido. Não muda, os princípios são os mesmos. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. O marido fica brigando com a esposa de noite, trocando palavras ofensivas. Ele ama a esposa?
A relação é de amor, não, é de ódio. Brigam por causa de coisas fúteis e banais. A vassoura está fora do lugar. Também o marido não deveria deixar a vassoura fora do lugar. A toalha está em cima da cama, não sei o que. Aquelas briguinhas, aquelas coisinhas que levam a briga. Isso, num casal cristão, isso não existe. Por quê? O marido vai cumprir, ele nunca vai deixar a toalha em cima da cama, como a esposa vai cuidar para que a toalha nunca fique em cima da cama também. É uma parceria. Não é só uma questão de reciprocidade, é uma questão... A reciprocidade, eu faço o bem porque ele me faz o bem. Essa seria uma ideia até um certo ponto humana, mas é de relacionamento, de comunhão, de koinonia, de relacionamento, de intimidade, de vida, de convívio, de bem-estar, de alegria, de paz. Ah, mas eu casei em Cristo porque o pastor fez seu casamento? Você pode estar vivendo uma relação de julgo desigual. Só que o casamento entre Cristo e a igreja não é um casamento de julgo desigual, não. É um casamento... Ah, mas a igreja é imperfeita. Mas o marido está aperfeiçoando a esposa porque a esposa foi comprada e ela agora é submissa. Amém? Então, maridos cristãos, se você não comprou sua esposa ainda, entregue-se não a ela, mas entregue-se por ela, para Deus abençoar a sua família, a sua casa. Deixará o homem seu pai e sua mãe. No versículo 30, né? 29 ainda. O marido não pode odiar. A obrigação dele é alimentar, sustentar. E não é só no sentido físico, não. Alimentar e sustentar a relação. Só fala gritando com a esposa, aí a esposa grita com ele. Ela só fala gritando com ele, aí acaba... E isso vira guerra. Isso é um gládio. Isso é uma confusão. E o outro que não é crente que vê isso, ele vai querer ser crente? Você vai remir o casal não crente? Olha, a responsabilidade é muito grande e a gente tem que pensar nisso. A obrigação do marido é sustentar com a palavra, alimentar com a palavra, orar. Tem marido que não consegue orar com a esposa, tem esposa que não consegue orar com o marido. Já começou errado no casamento e para consertar isso é meio complicado. Sustentar na fé. É lógico, o arroz e feijão, apesar de que hoje a maioria das mulheres nem depende do homem para sustentar mais financeiramente. Na verdade, a maioria das mulheres estão ajudando os homens financeiramente, que é um problema que a gente nem vai discutir isso aqui, mas é assim que está funcionando. Então, a obrigação de sustentar na fé e na palavra, como Cristo sustenta na fé e na palavra, com carinho, com atenção à igreja dele. Por quê? Porque, verso 30 e 31, porque o marido e a mulher são um só corpo. O casamento une duas pessoas. Uma terceira pessoa unindo duas pessoas. Então, ou seja, como Jesus une toda a energia que une todas as coisas na criação, no mundo físico, no casamento também é só Jesus. Só existe casamento quando Jesus uniu. Se não uniu, a conversa é: o que juntou Deus não separa o homem. Por isso, porque quando Jesus une, ninguém separa. Ninguém separa. E não dá briga, não dá confusão. Mesmo que as ideias, mesmo que haja confronto de ideia, mas isso vai ser feito da forma mais humana e não da forma mais animal possível. Porque o marido que grita com a esposa, ele é animal. A esposa que grita com a marido é animal. Porque até é difícil falar que é animal, porque eu nunca vi uma cadela gritando com o cachorro, né? Ou geralmente os animais, né, o casal de animal não brigam com o outro. Mas o ser humano, que deveria ser o exemplo, os animais às vezes, por não ter Cristo na união, que é Cristo que une, o que juntou Deus, o que uniu Deus, né? São duas pessoas criadas em sistemas diferentes, com a formação de caráter diferentes, mas quando Cristo une, vira um só corpo. Assim como nós que fomos unidos em Cristo, somos unidos no Senhor pelo mesmo Espírito. Olha bem aí, o Espírito Santo uniu, acabou, não tem problema, não tem guerra, não tem confusão. Na igreja do Senhor não tem confusão, não tem problema. Nenhum problema. Graças a Deus. E para encerrar, ele faz aqui um questionamento, verso 32. Esse mistério é muito grande, tem muito mais coisa aí. E ele está falando a respeito do relacionamento Cristo com a igreja, mas também tem coisas boas para acontecer no seu casamento, na sua relação. Comece a olhar para o seu marido
né, com o olhar de Cristo. Começa a olhar para sua esposa com o olhar de Cristo. Conserta a sua vida com Deus, conserta o seu casamento, porque a sua igreja, a sua denominação, a igreja de Cristo depende, a igreja triunfal, mas a igreja, a sua denominação, a igreja militante, que também é de Cristo, ela depende da boa relação da sua família, ela depende da sua boa relação conjugal, ela depende, porque a sua casa precisa ser abençoada para você abençoar a comunidade onde você reúne. Se a sua casa não for uma casa abençoada, a congregação onde você reúne também vai ter dificuldade, vai ter problema. Amém? Quero orar com você nesta manhã, que Deus em Cristo te abençoe. Deus Santo, Deus Eterno, obrigado porque o Senhor nos uniu em Cristo. Obrigado porque a tua graça está em nós. Obrigado porque o teu Espírito Santo tem agido em nossas mentes, em nossos corações, e tem nos ensinado cada vez mais a palavra, e nós estamos sendo edificados na tua palavra. Obrigado, Espírito Santo, obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu poder, obrigado pela tua unção. Se tem alguma família passando por um momento de crise neste momento, online ou offline, não importa, que o Senhor possa entrar e possa abençoar, que o Senhor possa entrar e possa mudar a história, que o Senhor possa radicalmente mudar a situação. Senhor, que o Senhor possa melhorar, Espírito Santo, que tu possas melhorar a nossa relação, a relação Cristo com a igreja. Mas como? Melhorar nas nossas adorações. Ajuda-nos a melhorar, Senhor, na nossa comunhão, no nosso trabalho, no trabalho do dia a dia na nossa igreja, na evangelização, Senhor, no louvor, nos cânticos, na oração, na leitura da Bíblia. Liberta, Senhor, aqueles crentes que ainda não entenderam que a nossa relação é uma relação legítima, uma relação fiel, uma relação de comprometimento, de responsabilidade, de honra, de respeito. Assim como nos casais da igreja também, que todos sejam abençoados e agraciados no Senhor. Nós oramos e te adoramos em nome de Jesus. Amém. Turma do Bretas, turma do bairro de Lourdes, turma do bairro de São Paulo, lembrando que hoje nós temos culto, nosso culto hoje é de estudo da palavra, às 19h30. Louvor e palavra do Senhor, hoje às 19h30. Que Deus em Cristo abençoe. Até domingo às 18h, se Deus quiser. Deixa o seu like, entra lá no YouTube e faça a sua inscrição, toque o sininho e nos ajude aí a anunciar a palavra do Senhor. Até lá.